Olá, mudanças climáticas e segurança pública. Será que tem alguma coisa a ver com a outra? O que um órgão que atua na área de segurança pública pode contribuir em relação aos efeitos das mudanças climáticas? Eu sou Jonas Alessio Silva, estou inspetor responsável pelo Grupo de Proteção Ambiental da Guarda Municipal de Americana e o meu objetivo é contribuir para que nós possamos entender o que é possível um órgão de segurança pública fazer, né, dar a sua contribuição em relação aos efeitos da mudança climática. A minha formação é na área de gestão e saneamento ambiental e gerenciamento ambiental e espero então estar contribuindo com vocês nesse sentido. Antes de abordarmos alguns assuntos na prática relacionados à atuação de um órgão de segurança pública quanto aos efeitos das mudanças climáticas, eu quero abordar com vocês alguns conceitos sobre segurança pública. Segurança pública, então, ela é exercida, né, para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Então, segurança pública, ela tem esse objetivo, então, garantir a ordem pública, a incolumidade, a segurança, então, propriamente dita, né, das pessoas e dos seus patrimônios. E a ordem pública? Ordem pública está relacionado com segurança pública. Basicamente, ela é composta, então, por três elementos, né, podemos dizer assim, e ela envolve então a segurança e ela envolve a tranquilidade e a salubridade. Então, a ordem pública, ela basicamente se fundamenta no princípio da segurança, da tranquilidade pública e da salubridade pública. E segurança ambiental? A segurança ambiental, então, um conceito, né, seria mais ou menos o seguinte. Então, é o direito que todos têm ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é bem então de uso comum do povo e essencial então à nossa sadia qualidade de vida. Veja que esse conceito de segurança ambiental ele está em conformidade com o artigo 225 da Constituição Federal. E aí então nós fazemos uma junção daquilo que é segurança pública e ordem pública, porque então há necessidade desse ambiente do qual nós fazemos parte para morar, para trabalhar, para usufruir dele, né, para o nosso lazer, que ele seja então equilibrado, que tenha tranquilidade e que tenha salubridade, né, que ele tenha uma certa qualidade para nos garantir a saúde, né, da nossa existência, da nossa sobrevivência. Falaremos então agora a respeito do GPA. Vou passar para vocês então um exemplo da instituição da qual eu faço parte, que atua na área de segurança pública no âmbito municipal, que é a Guarda Municipal de Americana. E a Guarda Municipal então ela é composta por várias equipes especializadas, a do trânsito, a da IDIMAS, que cuida de pessoas em vulnerabilidade, de mulheres, né? E no caso nós temos aqui o GPA, que é o Grupo de Proteção Ambiental, portanto então uma equipe especializada para atuar na área ambiental. O seu princípio básico de atuação é a prevenção de ocorrências ambientais, a proteção e a proteção do meio ambiente. Então o Grupo de Proteção Ambiental ele se vale para isso, ele existe para isso, para prevenir ações, né, ocorrências na área ambiental e fazer então a proteção do meio ambiente. É uma equipe então que ela atua de forma integrada e articulada com as outras secretarias municipais. Então aquilo que nós atendemos, nós vamos encaminhar esses atendimentos para os outros órgãos da administração tomarem as providências cabíveis. Na prática então, o que é o papel do GPA, do Grupo de Proteção Ambiental?
Nós atuamos, né, exercemos as nossas atividades com base em legislação vigente, legislações do município, né, a lei orgânica, nossos regimentos internos, estatuto, né, código de conduta. E no caso, no âmbito federal, existe uma lei muito importante para as guardas municipais, que é a Lei Federal número 13.022 de 2014, conhecida como Estatuto Geral das Guardas Municipais. E essa importante lei, ela traz toda uma diretiva, todo um escopo, uma regra de funcionamento e atividades exercidas então pelas guardas municipais. O princípio, né, ela traz alguns princípios e alguns deles que eu quero destacar aqui, como princípio das atividades das guardas municipais, é a preservação da vida em todas as suas formas, a redução do sofrimento e também a diminuição de perdas. Quanto às suas atribuições, essa legislação, a Lei 13.022 de 2014, ela traz então também algumas atribuições bastante importantes e específicas, entre elas da atuação na área ambiental, de proteção do meio ambiente, de todo o seu patrimônio ecológico, cultural. Então isso é uma atribuição específica e muito importante das guardas municipais, inclusive aquelas então, que é o caso de Americana, que tem uma equipe especializada para atuação na área ambiental. Na prática então, o grupo de proteção ambiental ele funciona 24 horas, todos os dias. No caso de Americana nós temos exclusivo 2 viaturas no período de cada 12 horas, né, atuando na área ambiental, sem contar as outras viaturas, os outros agentes da Guarda Municipal que também receberam treinamento na área ambiental para poder prestar um serviço de qualidade e atender a nossa população nessas demandas. Nós atendemos então as denúncias que chegam até nós, seja por telefone, por e-mail, pelo sistema Undoc ou uma pessoa que nos procura diretamente para fazer algum comunicado. Nós vamos então averiguar a veracidade, né, tal, dessa denúncia, dessa informação, atendê-la de forma adequada, é claro, né, dentro das nossas atribuições, e fazer os encaminhamentos necessários para as providências cabíveis. Realizamos então patrulhamento, ações preventivas, ou monitoramento, seja o patrulhamento com viatura, né, nas ruas, em todo o território do nosso município, então até mesmo patrulhamento aquático e patrulhamento aéreo utilizando drone. Fazemos então a promoção, né, de educação ambiental, participando de eventos socioambientais ou nós mesmos, né, realizando ações de educação ambiental, as fiscalizações propriamente ditas, cooperação, integração com os demais órgãos de fiscalização e normatização do nosso município, bem como atuando, né, de forma integrada com a Defesa Civil, seja na prevenção ou no atendimento de emergências, né, no caso de algum acidente, de algum imprevisto, de alguma catástrofe. Nós também contribuímos com um estudo de impacto de segurança local, pelas estatísticas que nós fazemos, né, pelo atendimento que nós prestamos. Então nós geramos essas informações e compartilhamos com os demais órgãos da administração pública para melhor elaboração de políticas públicas, de ações, trazendo assim informações de qualidade para a tomada de decisões. E bem importante então destacar que é o encaminhamento que nós realizamos de tudo aquilo que nós atendemos. Se há necessidade de encaminhar para algum outro órgão responsável por aquele setor, por aquele assunto, nós assim o fazemos. Não adianta a gente fazer um atendimento e segurar isso conosco. Então nós compartilhamos essas informações com os demais órgãos responsáveis para que possam então tomar as medidas cabíveis. Relacionado então à implantação do Plano Municipal de Adaptação e Resiliência às Mudanças Climáticas,
qual a nossa contribuição como órgão de segurança pública? As mudanças climáticas, ela tem um efeito global. Entretanto, nós estamos aqui no município e a nossa atuação, então, ela é local. Nós percebemos alguns desses efeitos na nossa localidade. Então, é princípio nosso de atuação tentar levantar essas ocorrências, esses efeitos, levantar áreas prioritárias no nosso território, aqui no nosso município, e em contribuição, em articulação, né, integrada com os demais setores da administração pública, repassar essas informações e agir de forma a prevenir, né, esses efeitos e até minimizá-los. De modo então que, pensando nesse efeito global e na nossa ação que é local, o nosso foco então ele se resume na questão dos efeitos extremos. É claro que nós temos que fazer a prevenção de todo e qualquer situação que seja prejudicial a todos nós, mas focando então nos eventos extremos, quanto aos seus efeitos, nós falamos então da questão de chuvas intensas, tempestades, estiagens extremas, catástrofes, né? Grandes queimadas e assim por diante. Então, nós pensando no efeito global das mudanças climáticas e no seu acontecimento, na nossa percepção local, o nosso foco é quanto aos eventos extremos. Falando então dos efeitos extremos das mudanças climáticas que percebemos aqui na nossa localidade, como então nós, da segurança pública, podemos contribuir para reduzir, evitar, minimizar esses efeitos e tornar o nosso município mais resiliente quanto a esses efeitos. Exemplo, na segurança hídrica. Então o GPA ele tem por função proteger as instalações de captação de água, nessas estruturas de captação de água, de tratamento de água, de armazenamento e bem como a distribuição de água, bem como os mananciais de abastecimento público, ou seja, corpos d'água, rios, córregos, que vão formar o nosso manancial, onde essa água vai ser captada, tratada, armazenada e distribuída. Então, desde as instalações, mas nós também fazemos a proteção ali no entorno. Como está a mata ciliar desses locais? Será que está sendo degradada, sofrendo queimada, descarte irregular de resíduo, uma caça irregular, uma construção, uma ocupação irregular nessas matas ciliares? Então, tudo isso nós conseguimos contribuir na questão da segurança hídrica do município para deixá-lo mais resiliente quanto aos efeitos das mudanças climáticas. Ainda falando dos efeitos das mudanças climáticas com foco no municipal, na nossa localidade, há a questão das enchentes e alagamentos. Nesse sentido, o Grupo de Proteção Ambiental realiza monitoramento, seja presencial ou por meio da muralha digital. Algumas áreas, alguns pontos do nosso município já está equipado, né, dotado aí então de vigilância digital. São câmeras que nós temos então espalhadas pelo nosso território municipal, que nos ajudam então a monitorar determinadas áreas sujeita a alagamento, a enchente e assim antecipar alguma ação e prevenir um mal maior para algum usuário da via, para alguma pessoa que esteja passando por ali. E fornecendo, é claro, sempre, né, essas informações, esses dados às outras autoridades municipais. Então nós fazemos o monitoramento dessas áreas sujeitas a alagamento. Passamos então essas informações para a Defesa Civil, sempre numa ação integrada. Fazemos então o combate, né, a prevenção da ocupação de áreas públicas
ou áreas sujeitas a deslizamento, então enchentes e alagamento, para que não venhamos ter vítimas nesses locais. Referente às áreas verdes do nosso município, bosques, áreas de preservação permanente, as chamadas APPs, as matas ciliares, é muito importante protegermos essas áreas, seja para a fauna local, como abrigo, como uma área de pouso, de descanso, uma área de alimento, uma área de procriação. A beleza cênica, né, que essas áreas verdes traz para nós, mas também elas contribuem na questão da qualidade de vida, bem como para minimizar os impactos, os efeitos das mudanças climáticas, melhorando o microclima ali da região, com uma temperatura mais amena, com uma brisa, né, melhor, né, um clima mais agradável. Então, preservarmos essas áreas verdes é um compromisso também nosso, é uma atribuição nossa que fazemos, né, para então garantir assim a minimização dos efeitos climáticos e deixar o nosso município então ainda mais resiliente contra esses efeitos. Referente à qualidade do ar, quanto às mudanças climáticas, nessas questões mais locais, nós então fazemos o combate às queimadas indiscriminadas, que é o uso do fogo para queimar qualquer coisa, utilizar o fogo como um método de limpeza de terrenos, de áreas, e isso acaba então, pode, né, fugir ao controle, atingir grandes áreas e trazer uma piora da qualidade do ar, lançando aí na nossa atmosfera material particulado, vai trazer prejuízo à saúde, mas nós vamos perder aquela área verde. Então, com isso, nós vamos lançar mais gases do efeito estufa na atmosfera, intensificando então esses efeitos estufas. Então, é importante fazermos o combate da piora da qualidade do ar, seja então por soltura de balões, que é um risco para a aviação, é um risco para a vegetação e outras estruturas, né? Prédios, instalações que podem ser atingidos por esses balões e vai pegar fogo, né? Vai causar um incêndio e teremos ali um grande prejuízo, tanto financeiro, bem como para vidas, né? Que serão certamente impactadas. E as queimadas de ordem geral, que pode se tornar grandes incêndios, atingindo flora e fauna do nosso município. Descartes irregulares de resíduos também causam um grande prejuízo na questão dos efeitos das mudanças climáticas. Uma que o descarte irregular ele vai ser descartado em áreas de forma indiscriminada, esse material ele vai ficar ali se decompondo e vai liberar gases, né? Poderá estar liberando ali gases do efeito estufa, né? E vai então poderá piorar esses efeitos. Então é bem importante lembrar que o descarte de resíduos ele deve ser feito de forma adequada. Os resíduos orgânicos, aquilo que sai ali de resíduos, né, domiciliares de uma cozinha, de um sanitário, né, deve ser acondicionados de modo adequado e disposto nos dias e horários da coleta pública. É importante então deixar essas embalagens com resíduos numa lixeira, evitar então que o vento e a chuva possa carregar facilmente, porque isso poderá entupir bueiros ou então parar num curso d'água, agravando as situações, né, as possibilidades de enchentes, de alagamento. Nós temos aqui em Americana 9 ecopontos, que é uma rede que muito contribui para evitar que determinados resíduos sejam descartados em terrenos vazios, em áreas de preservação. Então, no site da Prefeitura, na página ali da Prefeitura Municipal de Americana, lá na internet, você encontra as informações dos 9 ecopontos que temos no município, em diversas áreas. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas, aos sábados das 8 às 17, aos domingos feriados das 8 horas às 12 horas.
É importante então saber o que pode ser levado nesse ecoponto. Por exemplo, resíduos de construção civil, entulho, tijolo, resto de azulejos, podas de árvore, né? Resíduos volumosos, que é uma porta, uma janela, um sofá, um guarda-roupa, um colchão, alguns tipos de madeira que podem então ser deixados, né, destinados nos ecopontos, num volume diário de 1 metro cúbico. Então busque informações aonde esses ecopontos estão localizados. Tem um aí mais próximo aí da tua residência, próximo aí ao teu bairro ou no teu bairro, né? Se informe, conte esses horários e o que pode estar deixando lá, bem como volume, mas evita fazer descarte de resíduo de forma indiscriminada, de forma irregular. Ainda quanto à questão dos resíduos, vale lembrar a importância que temos da coleta seletiva. Então faça a coleta seletiva, separa o seu material. Em Americana nós também temos à nossa disposição a coleta seletiva aqui no nosso município. Separa esse material, você pode estar entregando ele num ponto voluntário ali, né, para receber esse material, ou está disponibilizando ali na frente da tua residência, nos dias e horários que a coleta seletiva passa aí no teu bairro, mas evita queimar esse material ou descartá-lo, jogá-lo em qualquer lugar, porque além de degradar o meio ambiente, nessa questão de mudança climática, ele também poderá servir como criadouro de animais peçonhentos, mosquito da dengue, e trazer tantos males para nós. Então faça a sua parte, contamos com você, pratique a coleta seletiva. Bom, chegamos ao final dessa contribuição que faço aqui com vocês e chamo todos nós, né, para esse engajamento quanto a nossa responsabilidade de cada um de nós que temos em relação ao meio ambiente, que fazemos parte e dele nós necessitamos, para que possamos viver, sobreviver com qualidade. A Guarda Municipal de Americana fica à disposição de todos, o seu grupo de proteção ambiental, 24 horas, todos os dias. Vocês podem então nos encontrar aí nas redes sociais. E também eu quero deixar aqui o nosso canal de emergência, né? O telefone emergencial é o 153, telefone de emergência é o 153, e também o nosso WhatsApp de emergência, que é o 19 3461 8342. 19 3461 8342. Esse é o nosso canal de WhatsApp. Você pode então mandar ali qualquer informação, qualquer denúncia, com áudio, com vídeo, com imagens, e isso nos ajuda e muito, é fundamental essas informações para que nós possamos atender essas ocorrências, dar um atendimento qualificado e fazer os devidos encaminhamentos para as providências necessárias. Conte conosco, até a próxima.